Olá. Ontem no almoço cultural da minha amiga Josevânia Sobrinho, eu ganhei o livro do autor Luiz Bacelar, Como Vencer através da Força da Superação. Um livro bem interessante, né, para os pais, para as escolas, professores, né? É um livro de orientação para o jovem, né, de como assim conduzir a vida. Luiz Bacelar tem uma história de superação e ele resolveu escrever para poder ajudar. Eu achei bem interessante, que é tão difícil, né, na parte jovem, a gente vencer os desafios. Aí aqui nessa página, na 75, ele fala: não embarque no trem fantasma. Em que trem da estação da vida você vai embarcar? Ele aqui é um livro cheio de perguntas e de reflexões. Aí ele fala aqui de jovens que desafiam a lei, né? E assim um estilo de vida rebelde, perigoso diante da sociedade. Esses são que na estação ferroviária da vida, conscientes ou não, acabam embarcando no trem fantasma com destino ao abismo. Aí aqui faz pergunta, orienta ao jovem, né? Qual é o seu lema de vida? Na busca de fortes emoções, de alimentar o desejo da carne, de ostentar, de ter mais e ser o mais temido da área, milhares de jovens estão trilhando por caminhos tortuosos, que nem mesmo eles nunca conhecerão o fim. E é bem interessante. Aí ele fala aqui das drogas, né? Dos vícios. Achei bem interessante, né? Foi através de Josevânia, né? O escritor Luiz Bacelar. Ele é fundador da ONG Estudo e Comunidade, Nossa Senhora do Socorro, onde ele fez vários projetos, né, para beneficiar os jovens, né, a juventude e as crianças de lá, de Nossa Senhora do Socorro. Tem preocupação social, bem interessante. A esposa dele também estava lá, e são pessoas assim, né, legais e gente do bem. E a gente gosta, né, de conversar, de interagir. E eu lembrei de Paulo Coelho e Raul Seixas. Raul Seixas, ele bebia, ele tem um vício da bebida. Às vezes ele se apresentava alcoolizado. Isso era uma matéria que saiu e que Paulo Coelho não gostava de tocar nesse assunto, nunca gostou. Ele, algumas vezes, né, que ele foi entrevistado, ele falava assim, mas ele não gostava muito, ele só falava mais em termos de contribuir com a questão das drogas. Raul Seixas, ele bebia. E Paulo Coelho usava drogas. Paulo Coelho que apresentou as drogas para Raul Seixas. Raul Seixas cantou, né? Paulo Coelho era ator, né? E na época ele era hippie, ator e assim, né? Queria experimentar as coisas do mundo. Ele tinha muita ansiedade, um vazio existencial. Eu sei porque eu li, né? E um vazio existencial. Não sei ainda se essa revista circula, tem essa matéria pela internet, que ele disse que não queria mais falar sobre isso. Ele apresentou as drogas para Raul Seixas. E Raul Seixas ficou ali, na bebida e nas drogas. Paulo Coelho, ele disse que ele caminhou pelo abismo e que ele ia cair num vazio, né, sem fim. E ele conseguiu se sair das drogas. E ele virou um dos escritores mais famosos, né, conhecido lá fora, na Europa, do Brasil, conhecido lá fora, na época, há 20, 30 anos atrás, Paulo Coelho, né? Hoje ele está na Academia de Letras, né, brasileira também, acredito. Eu acho que ele está. Ele, com grande esforço, ele conseguiu, porque a escrita dele às vezes era rejeitada. Mas Paulo Coelho, ele trazia isso, que ele conseguiu, com esforço, sair das drogas. E Raul Seixas não conseguiu. Aí começou a desandar a carreira dele, bebida e droga, bebida e droga. Então, assim, as pessoas às vezes entram num caminho assim, né? Que às vezes não tem volta. Para uns ainda consegue, que é uma força interior, uma fé, né? Paulo Coelho tinha muita fé em Nossa Senhora, ele era muito de fé, né? Bem católico.
né, devoto de Nossa Senhora, e acredito que naquela força dele e tudo, das escritas dele, ele conseguiu sair. E Raul Seixas não, fez músicas belíssimas, lindas, né, músicas que tocam o coração, mas ele se afundou nas drogas e na bebida. E eu trago aqui também um exemplo do meu irmão, né, na bebida, começou pela timidez e depois foi entrando, né, no alcoolismo. E meu avô também materno, meu avô paterno era viciado, teve uma época que ele bebeu, mas depois deixou e depois ficou em jogos. Ele era viciado em jogos. Meu pai era viciado em jogos, meu pai perdia terreno, perdia caminhão, perdeu um caçamba, jogando. Aí, o que é que seu pai prejudicou na época? A gente não sabia, a gente não entendia. Mas quanto ali não foi prejudicado o casamento dele, a vida familiar, tudo, de certas coisas que ele deixou desandar por conta desse vício do jogo que ele tinha, que vai se afundando cada vez mais. E depois ele se batizou evangélico com 65 anos de idade, foi que ele deixou os vícios dele, né? Mas, quer dizer, teve uma força por detrás da fé aí que movimentou ele. Bem assim, muita gente, né? Que às vezes só consegue através de um tratamento sério e de uma religião. E está cada vez pior. Está assustador as drogas, esse vazio existencial e as pessoas, né? Suicídio, está tudo muito assustador com a juventude. E não está fácil lidar, não. Porque cada época a gente vai lidando com novos desafios que vai se apresentando e a gente vai se desafiando e a gente vai enfrentando. E tem gente que não consegue e vai para a destruição. É uma pena, isso é triste e tá assim, tá cada vez pior. E depois da pandemia piorou. Isso é dito pelos terapeutas que eu acompanho, pelos psicólogos, né, pelos escritores, pelos estudiosos da mente, né, os psiquiatras, né, isso tá bem forte mesmo. Essa depressão que está atacando aí todo mundo e esse vazio existencial que leva para as drogas, para as bebidas e para os vícios. E é bom que a gente abraça aí alguma coisa, que a pessoa, né, tenha coragem de empreender, de enfrentar, de se dedicar. Pode ser uma religião, pode ser qualquer coisa, um trabalho social, como o Bacelar que se dedicou, né? Funcionário público, Nossa Senhora do Socorro, e também dedicada a obras sociais. Muito bem, parabéns e obrigada pelo livro Bacelar, José Vânia, né? E paz e saúde. Obrigada.